Fernando Haddad tá simplesmente on fire. Primeiro ele calou os bolsonaristas. Nenhum parlamentar bolsonarista critica o plano fiscal do Haddad. Eles só ficam falando algumas vezes que vai aumentar os impostos. O que é falso, é mentira, e eu vou explicar tudo pra você. E agora ele deu um ultimato no Banco Central, falando o seguinte: ou reduz os juros, ou não tem arcabouço fiscal. E ele faz isso para puxar o Banco Central para compor a frente ampla e o pacto social, já que o Bacen é o último elemento para compor essa grande frente ampla do Lula. O Haddad deu um ultimato, os bolsonaristas não sabem o que fazer porque não podem criticar, porque se eles criticarem o Haddad, eles estão indo contra 80% da população e eles têm medo de perderem votos. Então eu quero que você coloque nos comentários: você gostou que o Haddad ele calou os bolsonaristas? O que você tem achado do Haddad como ministro da Fazenda? Deixa o seu like se você curte ver bolsonarista em silêncio e se você aprova o trabalho do Haddad. E claro, se inscreva no canal. O Fernando Haddad ele deu um ultimato muito pesado no Roberto Campos Neto e também no Banco Central para a redução na taxa de juros. O Haddad falou o seguinte: não existe arcabouço fiscal, não existe plano fiscal se nós não tivermos a redução dos juros. Então o Haddad ele jogou a responsabilidade no colo do Banco Central, pressionando ainda mais para que os juros possam ser reduzidos, porque 13,75% de fato não existe nenhum tipo de plano fiscal. Mas o Haddad ele faz isso para pressionar o Banco Central a fazer parte, a integrar a frente ampla do Pacto Social, que foi justamente a grande plataforma de campanha do Lula em 2022. O Lula venceu com o discurso de formação de uma grande frente ampla para reconstruir o Brasil. E ele tem feito isso. Ele conseguiu já trazer o Senado, já trouxe também a Câmara dos Deputados porque ele derrotou o Arthur Lira, link aqui no card, e até mesmo alguns segmentos do mercado. Mas o Banco Central ainda está fora, porque o Bacen teve o seu presidente selecionado pelo Bolsonaro, o Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto, ele é um bolsonarista, e por isso que eu falo pra vocês, pelo fato dele ser um bolsonarista, ele age de modo ideológico, possivelmente para prejudicar o governo Lula. Porque a justificativa que ele deu para a manutenção da taxa de juros em 13,75 é um escárnio, é um deboche com a população brasileira. E ele é o único bolsonarista que ainda possui cargo relevante na República. Até saiu um cabelo aqui. Eu já expliquei para vocês esses detalhes do boicote do Campos Neto ao Lula, link aqui no card. E o plano do Haddad, ele é um bom plano. Só que algumas pessoas, elas o criticam, pessoas da esquerda. E a principal crítica que o Haddad vem sofrendo sobre o seu plano fiscal é que ele, na verdade, é um teto de gastos do Michel Temer adaptado. Na minha opinião, o plano do Haddad é muito bom. E eu já tenho detalhes, já tem vídeo explicando todos os detalhes do arcabouço fiscal do Haddad, link aqui no card. Mas esse plano do Haddad, ele foi o que dava para ser feito. Algumas pessoas, elas criticam porque agora nós temos um teto de gastos mais adaptado, mais flexível. E essas pessoas queriam que o governo federal pudesse gastar à vontade, como era, entre aspas, antes, do teto de gastos. Mas isso era impossível de ser feito. O plano da Haddad foi o melhor que dava para ser feito. Foi dessa forma que o Haddad conseguiu trazer o mercado para o pacto social do Lula. Se não houvesse essa adaptação, esses limites, esses tetos no plano fiscal do Haddad, o mercado não iria integrar a frente ampla do Lula. Tem o teto, mas agora dá para gastar mais. Então isso já é uma vitória. Olha, nós não vamos gastar nem tanto quanto nós gostaríamos, mas também não vai ser o teto que vocês estavam querendo. Nós temos que gastar, ter um gasto social. Podemos ficar no meio termo, nem para mim nem para você? Podemos, ótimo. Então ele trouxe o mercado para o arcabouço fiscal, para a frente ampla, porque o mercado não estava dentro, não estava contemplado. E se você for reparar, os bolsonaristas ficaram completamente em silêncio com o arcabouço fiscal do Haddad. Porque para dar certo o plano do Haddad, era importante que houvesse a redução na taxa de juros. E é claro que os bolsonaristas não vão criticar isso. O Eduardo Bolsonaro tá calado, o Nicolas Ferreira tá calado, a Bia Kicis, a Carla Zambelli. E aí você vai falar: ô Léo, é óbvio que eles estão calados, esses caras têm uma noz no lugar do cérebro, eles não entendem de economia. Com toda certeza. Eles são incapazes de debater economicamente com o Haddad, mas eles entendem de votos. E eles sabem muito bem que 80% da população brasileira apoia o embate do Lula para a redução da taxa de juros. Então eles não podem falar absolutamente nada sobre isso, porque eles temem perder votos. E eles são patrocinados, são financiados pelo mercado financeiro.
Só que o mercado financeiro não tem um contingente votante suficiente para mantê-los como deputados. Se fosse assim, o Partido Novo tinha a maior bancada do Congresso. E não tem, porque não dá. O que eles estão aqui e acolá tentando fazer é levantar aí uma farsa que o arcabouço fiscal do Haddad vai necessitar de aumento de impostos, o que é falso, é mentiroso. O Haddad já falou, não vamos aumentar os impostos com o arcabouço fiscal, não vai ser necessário, justamente pela redução da taxa de juros. Mas não são muitos parlamentares que têm feito esse alarde para assustar a classe média. Quem mais tem feito isso são alguns porta-vozes do mercado financeiro via imprensa, que ficam falando pode ser que haja o aumento de impostos, pode levar ao aumento de impostos. E por que eles falam isso? Por desconhecimento ou por influência do mercado, eles não querem que o arcabouço fiscal do Haddad prospere. Porque se o arcabouço prosperar, o mercado vai ter que abaixar a taxa de juros. E se o mercado abaixar a taxa de juros, os rendimentos do mercado financeiro caem. Por isso que eles estão tentando boicotar o Haddad. Não pelos parlamentares, mas sim pela imprensa. Mas não vai ser necessário, pessoal, nós aumentarmos os impostos. Porque com a redução da taxa de juros, a arrecadação do governo vai aumentar. Porque com os juros a 13,75%, os gastos do governo para o pagamento dos juros da dívida são altos. Mas se você reduz a taxa de juros, você necessariamente vai também reduzir o pagamento dos juros da dívida, sobrando um contingente maior de dinheiro no caixa do governo para que o governo possa gastar. Então vai aumentar a arrecadação pela redução dos custos. E é por esse motivo que o Haddad falou, o meu arcabouço fiscal, o meu plano fiscal, ele depende da redução da taxa de juros. E é por isso que a taxa Selic tem que cair. O governo já fez tudo para o Campos Neto, falta agora a redução da taxa Selic. E essa frente ampla, pessoal, ela está tão ampla que o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, e o André Lara Rezende, o pai do Plano Real, ou um dos pais do Plano Real, estão muito engajados para pressionar o Roberto Campos Neto a reduzir a taxa de juros. O Rodrigo Pacheco já garantiu ao Lula que vai chamar para uma sabatina, para um debate, uma discussão no Senado, o Roberto Campos Neto. Simone Tebet e o Fernando Haddad também vão estar presentes. Então, uma forma que nós temos de pressionar, no caso, o Roberto Campos Neto a baixar os juros. E o André Lara Rezende, por sua vez, vai usar toda a sua influência no mercado para convencer figurões do mercado que, olha, é necessário baixar a taxa de juros. Dessa forma, ele vai tentar trazer mais integrantes do mercado para compor essa frente ampla do Lula e integrarem o pacto social. E é importante abaixar a taxa de juros, pessoal. Até mesmo o Luciano Heng, o velho da Havan, link aqui no card, como já falamos, também aposta ou pede a redução da taxa de juros, porque tem atrapalhado os negócios deles. E vendo até Luciano Heng falando de reduzir taxa de juros, você acha que os bolsonaristas vão falar alguma coisa? Obviamente não vão. Eles vão ficar super pininho. E o Haddad marca mais um golaço na administração dele como ministro da Fazenda, porque ele tem ido muito bem.